Quando eu falo território, assume toda a atenção básica do território, todos os prontos atendimentos, então as AMAs que estiverem nesse território, CAPs que estiverem nesse território, só tem uma outra situação específica de CAPs, que eram CAPs já tocados por uma entidade antes, então a gente manteve como convênio. Todos os CERs, né, os centros de reabilitação, todos os serviços de média complexidade, né, de média complexidade que tiver, ambulatório de especialidades, e a nossa rede Hora Certa, que nós estamos aqui, que é um equipamento inovador aqui na cidade de São Paulo, é chamado Hospital Dia. Nós estamos montando uma rede de 30 hospitais dias na cidade de São Paulo, em toda a periferia, onde você faz no mesmo lugar, consulta especializada, exames especializados que exigem a presença do médico e cirurgia eletiva que pode ser feita no Hospital Dia e a pessoa volta no mesmo dia. Então, a OS que está naquele território também assume aquele Hospital Dia. As UPAs que estão sendo abertas, né, nós temos 2 UPAs abertas já, teremos até o final desse ano 16, também é o próprio território que assume, ou seja, passa a OS assumir o conjunto dos equipamentos desse território. Qual é o equipamento que ela não assume? Algum equipamento muito específico, como eu falei, que tem especificidades, né, no campo da saúde mental, eventualmente no campo da reabilitação, que tem um histórico anterior à parceria naquele território, ou os equipamentos de alta complexidade, como os hospitais que ultrapassam aquele território de atendimento. Aqui tinha uma realidade, provavelmente não é a realidade dos outros municípios, você não tinha desconto para a OS se ela não tivesse equipe mínima, se ela não garantisse equipe mínima. Então você tinha uma parceria com a OS, ou com o convênio no contrato, para gerenciar uma unidade básica de saúde e desembolsar um certo recurso, né, pelas equipes de saúde da família, o número de médicos. A OS, contratando ou não contratando, ela recebia do mesmo jeito o recurso. Então, às vezes, era melhor para aquela organização não contratar um médico, não contratar um enfermeiro, tinha aquele recurso e usava aquele recurso nos serviços de saúde, né? Depois fazia pressão de contas. Como a gente tem convênio desde 2001 que não tinha nenhuma pressão de contas, a gente sabe que vários deles não eram feitas pressão de contas de forma correta, né? Então, a instituição no novo contrato de que se não tiver equipe mínima, vai ter um desconto naquilo que está previsto no valor do repasse, foi decisivo para mexer com a relação com as organizações sociais aqui. Teve muito atrito, teve terrorismo, tá certo? De todas as partes, né? Mas eu acho que essa é uma questão decisiva, né? Sobretudo na atenção básica. O que você espera, né, o mínimo da unidade de saúde, ela está aberta para os profissionais que têm recurso no contrato contratar. Não conseguiu contratar, tem um desconto sobre isso. Aí abre uma margem de negociação, como é que vai descontar isso? Não é simples também, porque aí dá para entender. O cara fala assim, peraí, eu consigo contratar o médico por 15 dias, por 10, 13, a partir de quando você vai descontar inteiro ou vai descontar o dia inteiro, ou o tempo todo, né? Posso contratar os profissionais com outra modalidade que não seja CLT? Aí abre você vai negociando as várias situações, né? Nós chegamos a situação que está autorizando para contratar equipe mínima por pessoa jurídica, né? Para algumas regiões, inclusive que garantiu a gente poder ocupar essas unidades. Então, aí você tem um processo, né, um processo permanente de negociação, mas esse conceito de equipe mínima eu diria que é fundamental. A maior parte das parcerias com as OS, sobretudo das grandes cidades, elas se iniciaram sem esse desconto de equipe mínima. Quando a gente começa a estabelecer isso como regra, várias vezes falam assim, peraí, o modelo inicial não era assim. A gente ouviu, eu já estava no final do processo, eu ouvi isso, né? O modelo do Rio não era assim, e foi um modelo que funcionou, um mês depois quebrou o modelo do Rio, né? Então tirou o discurso também. Tem metas de produção por linha de serviço. E aí também um outro debate, né? Vai botar meta de consulta ou não, né? Produção. Por isso que é importante ter um documento de diretriz de atenção básica, porque é ele que tem que estabelecer o parâmetro para isso. Né? Por exemplo, qual é o percentual que você quer do profissional
atendendo no consultório, qual consultório de tempo você quer ele para atividade coletiva, né, para visita domiciliar. Então, esse é um debate da Secretaria, toda vez que se deixar, volta o debate. Assim. Então, esse é um debate permanente. Né? Eu acho que ele ajuda a induzir um certo modelo ou não. Né? Então, no contrato, tem uma meta específica sobre isso, estabelecer. Isso aqui a gente estabeleceu, foi um parâmetro nosso. Como satisfatório, se atingiu 85% dessa meta, né? Se não, tem desconto. Né? Aí tem um painel de desconto ali, porque são várias metas, qual é o percentual que tira. Na verdade, gente, isso aqui acaba descontando muito pouco. Ela induz o debate, induz o modelo, é importante, é fundamental, mas na verdade, aqui é o desconto maior. A gente chegou no começo da migração dos contratos a ter 10% de desconto, 8%, 7%. Aqui tem um desconto, mas ele é pequeno. São indicadores de qualidade. Aí também é um debate que cada município, para a sua realidade, pode fazer. Aqui também é algo fortemente indutor, né, do modelo que você quer, atenção básica. Então, pessoal, quem tem acompanhado os debates aí do GT de atenção básica com as EMES, saber que tem um movimento, por exemplo, para tentar adotar, né, os indicadores do chamado PCA Plus aí da atenção primária em saúde, né, como indicadores fundamentais para o acompanhamento da atenção primária em saúde. Né. Inclusive, defender a incorporação deles como parâmetro para a política de financiamento da atenção básica lá no Ministério da Saúde. Outros, né, a gente já tem uma experiência, uma prática, por exemplo, de acompanhar o PEMAC, né, que vários dos municípios aqui participam, recebem mais recursos por conta disso, né, capacitou um grupo de profissionais, treinou, uma dinâmica de acompanhamento disso, né, pode ser, ou outros indicadores aí, né. Tem um aqui que eu falo, a Silvia vai brigar comigo, mas eu sou contra. Mas já está ali, eu estou tentando mudar, que é o tal da comissão de ver portuário, tá certo? Que é para analisar lá o portuário como indicador de qualidade, né? Eu estava até pensando nisso, viu, Silvia, né? No debate que eu fiz ontem, eu estava lá em Ribeirão Preto, na USP, nós fizemos um seminário sobre o tema da dengue, né? E o pessoal fala assim, a coisa mais importante para fazer equipe de saúde na dengue, eu nem acho que é repetir o protocolo, porque a gente já repetiu toda vez o protocolo, viu, Sandra? Pegar, né, os óbitos, onde nós falhamos, por que falhamos, né? Fazer o que o Emerson falava, né, nomeador, fluxograma do caso, né? Entender o que aconteceu com aquele caso, aonde falhou. Mais do que, por exemplo, avaliar o prontuário, né? Eu acho, por exemplo, tem ouvidoria, não tem ouvidoria? Né? Então, pegar as queixas da ouvidoria e analisar onde que a unidade falhou, fazer o processo de discussão disso, tem relatórios sobre isso, quais são as mudanças, né? Acho que pode ser algo muito mais rico do ponto de vista da reorganização do processo de trabalho da unidade básica de saúde do que avaliar, do que uma amostra de avaliação do prontuário do atendimento individual. Né? Em geral, as nossas maiores falhas não são o atendimento individual. Às vezes o cara da farmácia nem olha para o paciente estar na fila. Não é que é uma fila grande, não. Eu já vi situação que tinha 2 pessoas na fila, o cara não tem, vai procurar outro posto, né? Aí eu entrei na fila, o cara falou a mesma coisa para mim. Eu falei, você não tem né? Aqui tem remédio, né? Não tem, você não pode indicar, qual é o posto mais perto, né? A pessoa que recebe um tratamento como esse, não tem no resto da equipe nenhum outro instrumento para ele recorrer, ele sai indignado daquela OBS, né? Então, eu apostaria muito mais, né, ao invés do monitoramento da qualidade do prontuário individual, em algo que pudesse aferir de como que aquela unidade básica trata ou as queixas de ouvidoria, ou os apontamentos do conselho, né? Para o funcionamento dela, como se reorganiza o seu fluxo. Né? Primeiro, como a gente tem, né, um conjunto, a cidade de São Paulo de coordenações regionais, né, são macro-regiões mesmo, coordenação que é responsável por 5 milhões de pessoas. Né? A valorização do papel, né, no caso dos municípios, se tiver um distrito, né, do supervisor do distrito,
sanitário, né? A valorização do gestor local ali como algo fundamental de coordenar. Empoderar o gestor, seja para o nível regional, é fundamental e ter muito claro o papel do gestor lá, da relação dele com os gerentes. Porque chega uma hora que os gerentes só respondem ao OS, não respondem aos gestores, né? E as coordenações na nossa estrutura de atenção básica, né? Nas secretarias menores, sempre tem um coordenador ou um núcleo de atenção básica, atenção especializada, algo parecido também tendo um papel importante no acompanhamento. Ter uma estrutura dentro da secretaria de acompanhamento, né, aqui chama Núcleo Técnico de Contratação de Serviço de Saúde, que é um setor na secretaria que passa a ser responsável por todos os contratos, as parcerias com as entidades privadas, né? Inclusive, no nosso caso, a gente trouxe o que era convênio também para isso, estava separado. As primeiras medidas foi juntar tudo no mesmo número. Isso aqui é importante porque tem um ritual de procedimentos, de processos, né? Que se você não especializar, né, não tem uma especialização de competências para um conjunto de pessoas, né, pode ser uma pessoa, pode ser duas, dependendo do tamanho da secretaria, para isso, né, você vai gerar um excesso de responsabilidade sobre isso para outras coordenações que têm que ter outros núcleos de competência, como a coordenação da atenção básica, atenção hospitalar, assim vai, né? E você vai perder qualidade no acompanhamento disso. Isso aqui tem que ser muito rigoroso, né? Porque os nossos órgãos de controle têm em cima de vocês, dos secretários, dos prefeitos, né? É importante isso aqui funcionar para ter transparência, e é bom que acaba tendo uma memória dessa relação, né? Mas a condução da política, né, das questões técnicas de diretrizes é conduzida e construída pelo território e pelas áreas especializadas da atenção básica, da atenção especializada ou da outra hospitalar, né? E quarto, isso aqui estava previsto já na lei da OS aqui na cidade de São Paulo, que é o que nós chamamos de uma comissão técnica de acompanhamento, que é um CTA. Que participa a secretaria, participa o nível local da secretaria e participa o parceiro OS, né? E ele faz avaliações regulares do acompanhamento. Então tem um relatório do TCA de 3 em 3 meses aqui no nosso caso, né? Esse relatório que vem é uma espécie de prestação de contas do contrato, é um monitoramento do contrato, é ali que você checa a produção, descontos, né? Alguns indicadores de qualidade que é possível checar em 3 meses, a maior parte deles você checa em 1 ano, e assim vai. Então, é muito importante uma instância como essa. É muito importante também ter uma outra instância que a gente não tem ainda formalizado, mas a gente busca formalizar, que é você ter um espaço de cogestão no serviço. Outras cidades têm esse exemplo, São Bernardo, o Odete vai falar um pouco sobre isso, né? Você tem um espaço de cogestão no serviço, né? É muito importante que o gerente da unidade que é contratado e gerenciado por OS, ele não se acha que ele é algo descolado da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, isso, às vezes, você só consolida quando você tem muito claramente qual é o espaço ou a instância de cogestão do serviço, que também não é o conselho gestor do serviço, que é o gerente com os conselheiros, com a população, né? Você tem que ter um espaço que envolve gestores, que tem responsabilidade de gestores, tem a dinâmica própria da gestão, tem um olhar do que é o responsável, a autoridade sanitária daquele município, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Dotar as nossas secretarias, dependendo do tamanho do município, não é só a Secretaria de Saúde sozinha, né? O conjunto de outras secretarias no município, de capacidade para formatar o contrato, monitorar o contrato, acompanhar o contrato. Como que o nosso sistema de auditoria do SUS entra nisso, né? Porque isso acontece, acontece ainda aqui na nossa secretaria, daquelas pessoas que estão responsáveis pela chamada auditoria do SUS. Ele corre uma dinâmica própria, faz procedimentos próprios,
E o processo de monitoramento, o relatório do contrato de gestão é um outro caminho. Isso aí tem que andar de forma integrada, né? É muito importante que ande de forma integrada, né? Seja nos equipamentos hospitalares, ou seja na atenção básica, que eventualmente o sistema de auditoria faz a auditoria na atenção básica. Então, acho que esse é um desafio muito importante, né? O segundo, formalizar essas instâncias todas de cogestão, para que elas sejam um ganho permanente. Nós estamos construindo aqui em São Paulo a ideia de um marco legal, um projeto de lei, uma lei que transforme em lei os avanços que nós tivemos nesse processo de territorialização. Então, estabeleça claramente qual é o processo de territorialização, qual é a relação dos contratos. O mecanismo de contrato não é algo só para ter com parceiro, né? O decreto lá que regulamenta a lei do SUS, que a gente fez em 2011, né? Ele estabelece a ideia dos contratos organizativos entre entes públicos. Não é para ser um contrato organizativo só entre o Estado e o município, entre um município e outro. Pode ser entre a Secretaria e a Unidade Básica de Saúde, a sua Unidade Básica de Saúde, o seu hospital. É importante que esses contratos sejam instrumentos também entre os gestores públicos, para que você possa acompanhar, né, a atuação do gestor público também com o mesmo instrumento, ter meta de produção, meta de qualidade, né, poder avaliar em relação a isso, né. O que você vai contratar, né, você está estabelecendo uma relação de contrato com o parceiro, o que você espera que o parceiro produza de fato. O peso, por exemplo, das metas de qualidade, meta de produção, elas podem ser diferentes de acordo com o serviço. Você tem serviços que ele vai produzir. Nem se o cara fechar a porta, a comunidade vai lá e abre a porta, ele vai produzir, né? Então, eventualmente, você pode carregar um pouco mais a mão em metas de qualidade de serviços. Ou serviços onde a qualidade é muito decisiva, né? É mais importante do que a produção até, então você carrega a mão nisso. Então, ter variação nessas metas de acordo com o equipamento. Você pensar a saúde mental diferente do que você pensa a atenção básica. Isso é um exemplo, claro, pensar, né? Esse eu acho que é um exemplo muito nítido para todos os cursos. A outra, tem equipamento dos hospitais. Os hospitais são formados por unidades de produção diferentes, né? O hospital não é uma padaria, o hospital é uma loja de departamentos, tá certo? Não é um negócio lá, né? O hospital é um shopping center, né? A forma de contratar o serviço de apoio diagnóstico tem que ser diferente da forma de contratar o pronto-socorro e diferente da forma de contratar o UTI, no sistema de UTI, né? Então, por exemplo, os TRs novos, a gente vencer essa parte da atenção básica, nós vamos colocar agora em abril o primeiro TR hospitalar, né, desse novo modelo que nós estamos construindo, né? Vai ser um hospital novo que nós estamos construindo, um hospital de Parelheiros. Então vai ser um hospital que está vazio, vai ser um TR modelo novo nosso. Então no TR já vai considerar objeto de contratação de nossos convênios antigos, encarar o hospital de forma quase que homogênea. O modelo de contratação era equipe profissional, remunerar a equipe profissional por isso, esperar uma certa meta de produção, nunca conseguiria descontar a meta de produção, porque tem coisas que produzem a mais, tem coisas que produzem a menos, porque de acordo com a entrada no hospital, né? E uma meta de qualidade que também nunca consegui descontar, porque os papados vai descontar nesse negócio de qualidade, eu vou fechar o hospital, ou deficitário. Ou faz um bônus, mas não separa o orçamento do bônus, chegava no final do ano nunca conseguia sobrar dinheiro para fazer o bônus, né? Então, nós estamos fazendo um TR diferente, onde você considera cada unidade de produção do hospital como uma espécie de objeto de contratação diferente. O que eu vou contratar no serviço de apoio diagnóstico é uma coisa, o que eu vou contratar, né, no pronto-socorro eu vou querer equipe mínima, apoio diagnóstico eu vou querer produção de exames, percentual de produção para dentro do hospital, percentual de produção para fora do hospital, né? UTI eu vou esperar uma coisa, clínica, enfermaria eu vou esperar rotatividade do leito, porque são unidades de produção diferentes, faz objeto diferente de contratação. Só mais conceitos, né? Objetos diferentes que você está contratando ali. Você vai discutir sempre, né? Depois você vai pagar com cartão, depois você vai pagar com dinheiro, né? Com cheque, assim vai. Então, e a gente está criando a ideia do serviço hospitalar, não do desconto, mas do bônus.
Para isso você precisa reservar uma parte do orçamento, e a forma que a gente fez isso é botar o bônus, pagar o bônus no começo do ano. Então, você vai aferir o indicador de qualidade do ano anterior inteiro, e a primeira coisa do ano vai ser pagar o bônus, porque aí você paga, né, o plano do orçamento em geral é a partir do ano, a partir de dezembro, do ano a partir de agosto, né, julho, né, mas em geral o governo está com um pouco de folga. Então, não é que está com folga, mas ainda você tem um gerenciamento maior. Então, começa o ano, né, aplicando naquilo que tem importância, eu acho, na mudança do modelo. Vocês chegaram a fazer uma comparação das unidades de administração direta, em termos de qual quantidade e efetividade, né? Em relação às administrações do PROES e de custo também, se tem uma comparação do custo das duas. Ou seja, eu quero saber qual que está sendo melhor. Ontem a gente falou bastante na parte de crise financeira. A minha pergunta é: com 400 unidades de saúde, e tendo um piso de atenção básica tão baixo, como a gente vai para gerenciar tudo isso e faltar dinheiro para comprar medicamento, faltar dinheiro para comprar insumos, e a gente não vê nem o governo do estado, nem o Ministério da Saúde fazer nada para ajudar a gente nessa crise financeira, para ter uma boa atenção básica, que eu acho que é onde começa toda a saúde da população, e a gente não tem o financiamento suficiente. Por que avaliação trimestral se nós já temos que prestar contas quadrimestralmente? No nosso município nós discutimos muito isso e nós resolvemos alinhar essas avaliações junto com a prestação de contas para evitar trabalho e retrabalho, que é bem difícil você produzir um relatório trimestral e depois você fica com um mês solto para ter que avaliar no outro trimestre, sendo que ele deve compor um relatório quadrimestral para a prestação de contas pela Lei 141. É só uma sugestão, talvez vocês tenham uma outra lógica de trabalho, mas fica uma sugestão que a gente discutiu bastante e a gente aderiu e poupou, otimizou bastante o nosso trabalho. Vou responder aqui, mas a gente não pode tirar o que eu vou falar aqui como uma verdade absoluta, né? E como algo que vai se reproduzir nas outras realidades, né? No caso da cidade de São Paulo, quando a gente compara ouvidoria, vou falar, jogar aberto. Todo mundo que é gestor de saúde sempre tem a sensação seguinte: pô, a gente dá tanto dinheiro para essas OS. É igual o prefeito aí com a gente. O prefeito pensa assim: eu boto tanto dinheiro na saúde, só piora, nada é bom, nada é bom, nada é bom, nada é bom. Aí vem a nossa parte, né? A gente fala assim: pô, a gente dá tanto dinheiro para as OS e nada é bom, só tem reclamação lá. Então a gente sempre acha, a priori, de que quando vai fazer qualquer avaliação, o atendimento das OS vai ser pior do que da rede pública. Todos os parâmetros que a gente faz, quando o pessoal monta, fala, não faz, vocês vão se decepcionar. O pessoal vai lá e faz. Hoje foi da ouvidoria. Tem menos queixa na ouvidoria nas OS, bem menos, uma coisa impressionante como foi menos. Produção maior, absenteísmo menor, tudo. Mas isso tem a ver com, eu estou falando disso com a realidade específica da cidade de São Paulo, tem a ver com o histórico todo que eu falei, né? Da processo de interrupção, de como que está distribuída as unidades também, porque às vezes você tem a unidade mais na região periférica, mais vulnerável, vai ser mais complexo lá mesmo, né? Então, tem outras variáveis que estão. Acho que não dá para a gente partir a priori de que um vai ser com mais qualidade do que o outro. Como também tem muita variação de qualidade entre as OS. Isso tem a ver com a realidade, com o espaço onde elas estão, o território onde estão, mas também tem a ver com a qualidade da gestão delas, compromisso. Então, é muito variável. Em geral, o custo do público é menor, mas também está remunerando menos os trabalhadores. Com todo o esforço do plano de carreira que nós fizemos, por exemplo, o médico na cidade de São Paulo hoje vai começar ganhando 12 mil reais na atenção básica, e vai se aposentar com 20 mil reais. Com todo esse esforço, os novos contratos de gestão, os médicos da OS já começam ganhando 14 mil, a grande maioria, né? Então, o custo da administração direta acaba sendo menor, mas também porque a gente remunera pior os nossos trabalhadores, né? Com todo o esforço de recuperação. Tem nisso também questões que, se a gente não
enfrentar vai ficar insustentável. Por exemplo, a forma de reajuste da remuneração dos trabalhadores. Você tem, na administração direta, um reajuste que é negociado, né, com toda a intensidade de negociação, tem que ter projeto de lei, e as OS, às vezes, têm uma tradição de incorporando os dissídios. Aqui, nos contratos, tem 2 dissídios por ano, maio e outubro. Vai botando o dissídio e vai incorporando. Isso aí vai ter um crescimento exponencial e fica muito fácil para o privado, porque ele não tem que negociar com seus trabalhadores, né? A conquista que tem dos trabalhadores, quem vai pagar é com o chapéu alheio, né? Com o Tesouro Municipal. Então, acho que esse é um tema a ser enfrentado. É muito importante ter parâmetro salarial comum, essa coisa toda a cidade tem que ter, a gente não tem ainda, né? Esse marco legal nós estamos tendo que discutir isso, né? Isso é fundamental. Então tem alguns dos números, Sandro, que a gente está pedindo até um estudo um pouco mais aprofundado. E eu acho que vai ter dificuldade de fazer com a base de 2014 e 2020, foi um momento de contrato de gestão, não ter problema de desassistência em alguns lugares, instabilidade em outros. Ao mesmo tempo também foi um momento de melhoria salarial da administração direta para o novo plano de carreira. Então eu acho que a cidade de São Paulo vai precisar 1-2 anos, né, de estabilidade um pouco desse modelo para fazer um estudo mais detalhado para a gente afirmar com mais clareza, né, pegando as variáveis, tudo que aqui está acontecendo, está tendo um resultado melhor, tanto de custo quanto de qualidade. Né? O que eu acho que é importante sempre ser, né, ninguém adotar nada como panaceia, né? Nem é panaceia só a administração pública, nem é panaceia só o OS, né? Tem várias variáveis envolvidas nisso. O grosso do contrato de gestão, respondendo o pessoal de Bragança, é recursos humanos e serviços administrativos, ali, limpeza, segurança, o grosso. Mas uma parte desses procedimentos, por exemplo, né, isso varia um pouco, mas as nossas coordenações regionais têm contratos de segurança, por exemplo, e manutenção para as unidades. Né? Toda a parte dos insumos, medicamentos, a priori é comprado pela administração central. Só que a gente já tomou uma decisão também, aí também por conta da característica da cidade de São Paulo. Por exemplo, nós temos dificuldade de desabastecimento. Às vezes você não encontra, são 6 milhões de pessoas que entram nas nossas farmácias. Você não encontra fornecedor que entrega luva na quantidade que a gente precisa. Então, você ter um mecanismo misto que você possa recorrer à OS para que ela possa comprar, né? Tinha uma resistência e já mudou isso na Secretaria. Agora, por exemplo, todo mês a gente pegou quais são os 40 itens que, se faltar, para a unidade de base de saúde. Luva, gaze, atadura. Então tem ato de registro de preço da prefeitura, tem processo de contratação, mas se a gente mensalmente, né, a gente está publicando agora a lista, mensalmente atualiza essa lista, porque se tiver algum problema de interrupção no nosso fornecedor, a gente está autorizando a OS pegar o recurso, contratar ali no local, na prestação de contas a gente reconhecer, fazer um aditivo no contrato se for necessário, né? Por exemplo, os medicamentos utilizados, insumos, medicamentos da rede Hora Certa, que é um hospital dia. Então, tem 30 tipos de fios, né? Cada dia ele cria um fio novo. Na nossa época era só catiguti, fio de algodão, eram uns 3, 4 mil, agora tem 30, né? Uns 3, 4 tipos de colírio diferentes para intervenção oftalmológica, 3, 4 anestésicos diferentes, tudo. E às vezes você tem interrupção, você tem dificuldade de proceder. Então a gente está passando, por exemplo, essa parte de insumos, alguns insumos e medicamentos utilizados na rede Hora Certa, nas cirurgias eletivas, também para as OS poderem comprar, porque elas compram, mas podem até comprar com um valor um pouquinho maior, porque a escala dela vai ser menor, né? Mas garante a necessidade. Estou falando da realidade de São Paulo, que a gente consegue um preço baixo por conta da escala enorme, né, que é a compra muito grande, mas isso faz com que muitas vezes tenha dificuldade do fornecedor entregar naquele preço daquilo que ele prometeu. Ainda mais quando você tem uma instabilidade tão grande, né, no dólar, né, que vários produtos são importados e são dolarizados, né, tem momento de reajuste de preço, então os caras seguram. Aquela quebra de braço, vocês sabem como que é, não é fácil a relação, não só com a indústria, mas com os distribuidores das indústrias, né, é uma relação muito nociva conosco, embora o público seja quem sustente eles, né, do ponto de vista
do macro, né, da produção deles, é o setor público. Né? Isso é uma relação muito difícil. Né? Por que trimestral e não quadrimestral? Essa é uma boa pergunta, tá certo? O pessoal deve ter sido uma decisão ali dos técnicos, né, Silvia? Estava no vacilo para a Adelaide, não teve muito. Eu acho que faz sentido ser quadrimestral, acho que é até legal, depois a gente vai discutir isso, né? É verdade, viu, gente? Por exemplo, aqui tem um conjunto de informações que a gente vai para a prestação de contas quadrimestral que é absolutamente diferente do conjunto das informações ali do monitoramento do contrato. Né? Eu acho que não faz diferença, é muito ruim ser mensal, é quase impossível, só se for contratos pequenos, realidades muito pequenas. É bom, né? Você ter um acúmulo de dados num volume um pouco maior, de passar no mês. Tem mês que muda muito porque teve feriado, tem mês de variação sazonal, né? O tempo de você juntar a informação, analisar, poder pagar. Então, é bom não ser, né, de 3 a 4 meses. Eu acho que se puder ajustar com a prestação de contas é interessante. Então, é realidade diferente. A nossa prestação de contas, quando vai para a Câmara, para o Conselho Municipal, são macros números, né? Então, não, a gente leva, mas ninguém se interessa. Na verdade, faz um caderno de 60 lá, página, ninguém quer ver. O pessoal quer ver os macro números, né? De financiamento, do orçamento, de execução orçamentária, de desembolso do município como um todo. Então, depende muito da realidade de cada município. Mas eu acho interessante poder fazer quadrimestral para ter um esforço comum, um conjunto de preparação, acho que é interessante sim. Né? E o tema do financiamento, como o colega falou do lado dela, tudo esse é um tema desde que o SUS é SUS, né? Nós tivemos a coragem e a ousadia de colocar na Constituição o compromisso com o SUS. Os constituintes na época tiveram coragem e ousadia de estabelecer também, né, naquele momento, que o país precisava ter, né, um sistema tributário mais justo. Por exemplo, né, vem da Constituição, está lá na Constituição a possibilidade de você ter, né, taxação sobre grandes riquezas, taxação sobre grandes heranças. Né? É o seguinte, a gente quer se inspirar no modelo europeu. O SUS é a inspiração do modelo europeu. A gente quer e a gente compara o tempo todo qual é o financiamento per capita do modelo europeu. Né? Quando a gente fala que a gente tem pouco dinheiro, a gente fala. Temos 3 vezes menos que a Argentina, que o Chile, que o Uruguai per capita, temos 7, 8 vezes menos que Espanha e Portugal, 11 vezes menos que Inglaterra. Só que a gente não assume um modelo tributário que a Europa tem para sustentar esse sistema. A pessoa que ganha uma grande herança na Europa, né, 50%, dependendo do país, a Suécia, outro dia fizeram a matéria de como funciona bem o sistema de saúde na Suécia. Só deixaram de esquecer de falar, se a pessoa ganha uma grande herança na Suécia, 50% vai para o Estado. Né? O problema é que no Brasil, ainda quem paga imposto é trabalhador e quem vive do seu empreendedorismo. O grande empresário não paga imposto, o sistema financeiro não paga imposto, né? Não tem nem o que tem de imposto previsto eles não pagam, sonegam. A gente está com todo o debate da corrupção, que eu acho que é importante, né? Temos que enfrentar, 100 bi desviado aí em toda essa história da Petrobras, né? Daquilo que apuraram, se for apurar, desde quando isso começou, é muito mais do que isso. Só que a Zelotes, que é a sonegação, em um tempo mais curto, desviou 600 bi. Né? E ninguém fala disso, tá certo? Então, a lista de Panamá lá, o que tem de evasão de divisas para fora do país lá? Ninguém fala. Então, nós vamos enfrentar esse tema do financiamento, eu acho que ele tem que ser enfrentado. Nós precisamos de mais recursos e só tem possibilidade de mais recursos nisso se o Brasil voltar a crescer, porque gera riqueza, para distribuir riqueza, e a gente começar a taxar quem ganha da riqueza que não paga imposto nesse país. Né? O que tem a Fundação Bill Gates? A Gates Foundation, né? Que põe dinheiro para fazer vacina. Porque o Bill Gates, o Bill e a Melinda Gates são honorários beneméritos? Não. É porque é como se fosse uma instituição filantrópica, como se fosse uma santa casa. Né? Ele monta a fundação e tem uma isenção de imposto. Nos Estados Unidos, que é o estado mais liberal do mundo, tem estado nos Estados Unidos que a taxação de grande herança vai 42%, 43%, 50%. Né? A pessoa ganha uma grande herança de milhões, né? A pessoa ganha 2, 3 milhões, 20 milhões de herança e desconta 3% que ganhou. A gente vai trabalhar a vida inteira, não vai ganhar isso
desconta 27% do imposto de renda jornalista, certo? Então, todo o debate que teve sobre a CPMF, gente, né? O que tem ainda, está se propondo CPMF hoje para quem tem renda acima de 6, 7, 8 mil reais, eu acho, né? Que de fato, 0,038, que de fato vai afetar? Vai afetar o sistema financeiro, os grandes empresários. E eles tiraram 40 bilhões de reais da saúde de uma hora para outra, né? Então, não tem dúvida que é um grande esforço. E, numa situação, né, de subfinanciamento que a gente vive, aprimorar esses instrumentos é uma saída também, né? Você ter instrumentos que combatam o desperdício, você ter chamamento público que combate mecanismos de apropriação do Estado, né? Se organizar chamamento público é muito importante, eu não tenho dúvida. Você ter pressão de contas, não pode ficar vendo que desde 2001 não tinha uma pressão de contas, né? Então, num momento do financiamento também, a gente combater qualquer tipo de desperdício que tem no setor da saúde também, além de lutar por mais recursos, combater desperdícios que possam existir.